Olá! Então essa é uma aula sobre assíntotas. Assíntotas são essas retas que estão mostradas aqui em verde, em lilás e em preto e que, num limite muito grande, tendem a descrever o comportamento da função. Então note que para valores de x aqui muito próximos desse valor, a função é descrita por uma reta que está aqui em verde. Quando x se aproxima deste outro valor aqui, que é o zero, a função é descrita por essa outra reta vertical. E quando a função se aproxima deste ponto que é o 3, temos aqui 2, 2,5, 3, a função é descrita aproximadamente pelo comportamento dessa outra reta aqui em preto. Aqui o valor é menos 1, né? Eu tenho aqui o 0, 0,5 e menos 1. A escala está de meio e meio. Então, essas são as assíntotas. Elas são úteis porque às vezes você tem uma função muito complicada, mas que para valores muito grandes da sua variável, ela se comporta da forma de uma função muito simples, né? De uma reta, vertical, horizontal ou até mesmo oblíqua. Então, nós veremos nesta aula as assíntotas horizontais e verticais. A definição que nós usamos para encontrar essas assíntotas é essa mostrada aqui na tela. E na prática é o seguinte: você tem que achar um certo valor, um certo número, para o qual, quando você calcula o limite dessa função tendendo esse número, o resultado de mais ou de menos infinito. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui essa função, eu poderia fazer o limite tendendo a menos 1 e o resultado explodiria para mais infinito. Se eu pegasse aqui o limite quando x tende a zero, se eu fizesse o limite lateral vindo pela esquerda, a função explodiria para menos infinito. Com a função explodindo para a direita, vindo pela direita, se aproximando de zero pela direita, ela explodiria para mais infinito. Então note que essa reta aqui, essa reta em verde aqui, seria a reta x igual a menos 1, essa reta em lilás seria a reta x igual a zero, e essa outra reta seria x igual a 3. Note que quando o limite da função tende a esse valor aqui, nesse caso menos 1, 0 ou 3, a função, o resultado tende a mais ou a menos infinito. Então é isso que está dizendo essa definição aqui. Ó. Quando o limite dessa função tende ao k, né, o k é aquele ponto onde a função explode, o resultado é mais infinito ou menos infinito. E a gente trabalha sempre com os limites laterais. Então, vindo pela direita, vindo pela esquerda, vindo pela direita, vindo pela esquerda. Tá bom? Para as assíntotas na horizontal, o limite tende a infinito. Por quê? A assíntota horizontal dessa função aqui é essa retinha em verde que está aqui, mal dá para ver. Mas note que ela descreve o comportamento da função para valores de x muito pequenos ou valores de x muito grandes. Então ela é uma assíntota horizontal. Então você calcula calcula o limite da função com x tendendo a infinito e o resultado que der é a tua assíntota horizontal. Vamos para o primeiro exemplo. Bom, aqui é só mais uma explicação gráfica. Ó. A assíntota horizontal, vertical dessa função. Então, note que o limite com x tendendo a zero dá infinito, positivo ou negativo. E a assíntota horizontal. Mas vamos direto para o exemplo da aula, que é esta função mostrada aqui. Ó. X ao quadrado menos 2 sobre x menos 2. Então, a ideia é a seguinte. Eu vou procurar um ponto para o qual, quando eu calcular o limite tendendo a esse ponto, a função resulte em mais infinito ou em menos infinito. Minha experiência aponta que esse valor aqui, nesse caso, é 2. Por quê? Quando o x vale 2 nessa função, x ao quadrado dá 4, esse termo aqui não acontece nada. Mas nesse aqui acontece algo interessante. Ó. À medida que o x se aproxima de 2, a diferença entre esses dois termos se aproxima de zero. E um número dividido por um número muito pequeno tende a dar um número muito grande, que é mais ou menos infinito, dependendo do sinal, e é exatamente o que eu estou procurando. Então, vamos fazer aqui, limite com x tendendo a 2 pela direita de toda essa função, fica da seguinte forma. Eu vou substituir no lugar do 2 aqui valores próximos de 2, mas que sejam um pouquinho maior do que 2. Tá? Deixa eu só desligar aqui um pouquinho. Por exemplo, aqui eu usei este valor aqui, ó, em vez do 2. Vai ficar assim. Ó. Pronto, já posso voltar para a minha tela. Perdão, parei aqui. Então, olha só, no lugar do x ao quadrado ficou 2,00001 ao quadrado, menos essa divisão aqui. Fazendo
elevando esse termo ao quadrado, dá aproximadamente 4. Este outro termo aqui fica aproximadamente... temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, quando eu dividir este 2 por esse número muito pequeno, o resultado dá 200 mil. E aí aqui fica interessante, tá vendo? 4 menos 200 mil é praticamente 200 mil, negativo, né? Menos 199.996. Ou seja, quando a função se aproxima de 2 pela direita, o limite tende a menos infinito. Se eu fizer a mesma coisa com o x se aproximando de 2, só que pela esquerda, o raciocínio é exatamente o mesmo, só que em vez de pegar valores maiores que 2, eu pego menores que 2. Deixa eu só arrumar aqui para que fique igualzinho. Pronto. Então, no lugar de 2 aqui, eu vou colocar algo próximo de 2. Tá? Fazendo essa conta, então, da mesma forma que nós tínhamos, isso é aquele 1,9999 ao quadrado é praticamente 2 ao quadrado, então fica 4. A divisão de 2 pela diferença que eu tenho ali no denominador vai dar a divisão de um 2 por um número muito pequeno, que vai dar um número muito grande, que somado com o 4 vai ficar um pouquinho maior ainda, ou seja, o resultado tende a mais infinito. Isso significa que x é igual a 2 é a reta, essa reta x igual a 2 é uma assíntota vertical da função, tá bom? É claro que só fazendo a conta você não deve estar conseguindo visualizar esse resultado. Então, por isso eu vou sair um pouquinho da minha tela e vou te mostrar como se faz isso num programinha do Windows. Deixa eu copiar a nossa função. Vem aqui no programa. Vamos para a nossa planilha de cálculos. E eu vou postar aqui nossa função. Então, um espacinho aqui para ele entender o x², mais um espacinho para ele interpretar toda a função. Aí você dá um Enter, né? Então ele leu a função, interpretou, e agora você tem algumas opções. Ó. Você pode derivar em x, você pode integrar em x ou plotar em 2D, que é o que eu quero. Pronto, plotei a função em 2 dimensões. E o gráfico é isso aqui que você está vendo. Vamos reduzir um pouquinho o zoom, para você ter uma ideia melhor do comportamento da função. Tá vendo só? Olha o que acontece quando x se aproxima de 2 aqui. Se vier pela esquerda, explode para mais infinito. Se vier pela direita, explode para menos infinito. Vou juntar esse gráfico a outra função aqui, que é a minha assíntota. Então, era x igual a 2. X igual a 2. Vamos inserir a função. Pronto. E agora eu vou pedir o gráfico. E aqui está o gráfico de verde, tá vendo? Então, note que à medida que o x se aproxima de 2 pela esquerda, a função explode para mais infinito. Quando ele se aproxima de 2 pela direita, a função explode para menos infinito. Entendeu a ideia? Isso é a explicação a respeito de assíntota vertical. Vamos então ao próximo exemplo. Temos aqui, deixa eu só passar rapidinho isso aqui. Então, a assíntota é essa. Tua resposta lá no exercício vai ser: a assíntota vertical é x igual a 2. A reta x igual a 2. Vamos para as assíntotas horizontais. Então, note o seguinte, ó, nesse caso, o k da minha resposta é o 2. Então, o limite quando x tende a 2 pela direita dá menos infinito aqui. Quando x tende a 2 pela esquerda, dá mais infinito. Então, é isso. Fazendo o limite para encontrar a assíntota horizontal, nós temos que fazê-lo para mais infinito e para menos infinito, né? Vou fazer aqui direto para infinito mesmo, porque o resultado vai dar mais infinito. Ou seja, não vai existir uma reta que corresponda a uma assíntota dessa função. Ou seja, não tem nada que descreva ela na horizontal por uma reta. Esse limite aqui, não sei se você tem dúvida, mas ó, x ao quadrado vai virar infinito ao quadrado. Menos 2 dividido por x menos 2, então fica 2 dividido por infinito menos 2. Aqui não é infinito ao quadrado, deixa eu arrumar aqui. Com licença, me desculpe, atrapalhada. Pronto. Tá? Menos 2, então o resultado vai dar mais infinito, porque esse termo aqui da fração tende a zero. 2 dividido por infinito dá zero. Pronto, então não tem assíntota horizontal. O próximo exemplo não é tão agradável assim, porque ele tem 3 termos aqui, e nas 3 termos da fração a gente pode encontrar assíntotas. Por quê? Sempre que o denominador da fração tende a zero, o resultado da divisão do que está em cima por ele vai tender a mais ou menos infinito. Então, provavelmente eu vou ter uma assíntota quando x é igual a 3, quando x é igual a 0 e quando x é igual a menos 1. Quando x tende a menos 1. Vamos começar aqui com x tendendo a 3.
Então, eu vou pegar um número muito próximo de 3, só que um pouquinho maior que ele. Aqui, deixa eu arrumar de novo. Me desculpe. É que eu gravei essa aula agora há pouco e deu meia hora. Só que o áudio no computador não funcionou. Então, eu estou regravando aqui. Alguns erros eu já tinha achado. Ó, então, substituindo os valores de x ali, são valores um pouquinho maiores que 3, e fazendo as devidas continhas, eu vou chegar a essa simplificação, dividindo, então, o termo de cima pelo termo de baixo de cada fração, eu vou chegar a esse resultado. Então, vai dar 3.000 mais 0,66 menos 0,75. Ou seja, o resultado tende a valores muito grandes. Por quê? À medida que eu pego valores cada vez mais próximos de 3, ou seja, se eu colocasse mais zeros aqui, fosse 3,000000001, aumentaria ainda mais esse primeiro termo da equação. Então é ele que manda no comportamento dela. O resultado tende a mais infinito. Portanto, o x igual a 3 é uma assíntota da função. Eu poderia ter feito isso também vindo pela esquerda. Vou colocar aqui a conta só para você ter aí. Mas o raciocínio é o mesmo. E eu chegaria a um resultado x de que o limite tende a menos infinito. Então, não importa se tende a mais ou a menos infinito. O importante é que o 3 faz com que o limite exploda para mais ou para menos infinito. Isso significa que a reta x igual a 3 é uma assíntota vertical da função. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Aqui está o gráfico. Deixa eu só passar aqui, depois eu mostro o gráfico. Vamos agora analisar esse 2 sobre x. Quando o x tende a zero, o resultado também tende a infinito, né? Substituindo aqui valores muito próximos de zero no lugar do x, eu tenho isso que você está vendo aqui na tela. 2 dividido por 1/1000 dá 2.000. E esse será o maior termo da função. Esse 2.000, portanto, domina o comportamento da função. Isso significa que ela tende a mais infinito. Tá bom? Então, o limite quando x tende a zero dessa função tende a mais infinito. Portanto, o x igual a zero é outra assíntota da função. Vamos testar o outro ponto, que agora é esse terceiro termo da equação. Agora, aqui a coisa começa a ficar complicada se o x se aproxima de menos 1, né? Porque daí eu tenho menos 1 mais 1 tende a zero. Então, vamos fazer essa continha. Pegando aqui, com x vindo pela direita, ou seja, valores um pouquinho maiores que menos 1, que no caso é menos 0,99 é maior que menos 1, eu tenho essa forma aqui. Somando esses dois termos, eu vou ter esta diferencinha aqui, ó, vai se aproximar de zero. E, portanto, eu tenho menos, isso aqui é aproximadamente 1. 1 dividido por algo que é muito próximo de zero, explode. Isso aqui vai para infinito. Tá? Tenho negativo aqui, e aqui eu tenho negativo também. Então, esse com esse fica mais, esse aqui com esse fica menos. Então, o resultado dessa função tende a menos infinito. Mas eu quero te mostrar isso no gráfico. Tá bom? Como é que a gente faz o gráfico desse tipo de função? Então, vou copiar aqui a função toda. Venho aqui no meu programinha, planilha, vou inserir a nova equação. Deixa eu ver se ele vai interpretar corretamente os dados. Vamos dar um Enter aqui, um Enter não, né? Um espaço aqui e um espaço aqui para que ele interprete tudo isso. Ó, certinho. Então, essa aqui é a minha função. Vamos plotar ela em 2D e eu tenho o comportamento que você está vendo aqui, ó. 3 pontos onde ela explode para infinito, então tenho 3 possibilidades de assíntotas. Vamos aos resultados aqui. Ó. Então, o primeiro limite que eu fiz foi com x tendendo a 3. Então, vou inserir aqui a reta x igual a 3 para ver se ela é mesmo uma assíntota. X igual a 3. Opa. X igual a 3. Enter. Está aqui o gráfico. Está aqui a primeira assíntota. Vamos fazer a mesma coisa para x igual a 0, que é o próximo caso. X igual a 0, inserir e plotar o gráfico. Pronto, está aqui o resultado em lilás. Tá bom? E a última é x igual a menos 1. Vamos adicionar aqui a função x igual a menos 1. Inserir. Vamos pedir o gráfico. Note que o gráfico vai aparecer aqui. Ó. Pronto, está aqui. Então, essa é a minha função com suas respectivas assíntotas verticais. Eu vou reduzir bem o zoom para você ver como a função tende ao comportamento das retas mesmo. Olha só.
Então, numa escala diferente aqui, já dá para ver que a função tende ao comportamento das assíntotas mesmo. Ou seja, essas curvinhas que ela tem aqui só funcionam para valores pequenos de x. Tá claro, meu amigo? Então, muito bem, esta foi a assíntota horizontal da função, as assíntotas verticais da função. Para encontrar a assíntota horizontal, nós faremos o seguinte, vamos analisar esta função aqui. Então, nós temos a função g de x e eu vou fazer o limite tendendo a infinito. Então, fazendo x tender a infinito nessa função, eu tenho este contexto aqui, ó. 3 dividido por infinito mais 2 dividido por infinito, esses dois termos em vermelho tendem a zero. Menos infinito dividido por módulo de infinito mais 1. Infinito mais 1 continua sendo infinito, não vai... Quanto maior for o número que eu substituir no lugar do infinito, mais insignificante fica esse mais 1. Portanto, a divisão de infinito por infinito mais 1 é aproximadamente ele mesmo, aproximadamente 1. Ou seja, a divisão de um número por ele mesmo é aproximadamente 1. Isso significa que essa fração aqui dá 1, como eu tenho sinal de menos aqui, fica menos 1 no total. Portanto, y igual a menos 1 é a assíntota horizontal da minha função. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha na nosso gráfico aqui. Então, vamos inserir mais uma função aqui. Viu como esse programa facilita a vida? Y igual a menos 1. Inserir a função e inserir o gráfico. Opa, olha só, já apareceu aqui, ó, essa linha aqui em verde. Por quê? Quando a função tem valores muito grandes, ó, tendendo a mais ou a menos infinito, o comportamento dela se aproxima muito da reta x igual a 1, tanto de um lado quanto do outro. Você poderia conferir isso fazendo os limites com x tendendo ao infinito pela direita ou pela esquerda, né? A mais ou a menos infinito. Tá ok? Então é isso. É isso que eu tenho a dizer sobre as assíntotas verticais e horizontais. Esse assunto inclui ainda as assíntotas oblíquas, mas como não faz parte do conteúdo da lista, eu vou parar por aqui porque nós temos mais coisa para ver ainda, tá bom? Muito obrigado e espero que tenha entendido. Até a